Então, em agosto de 1914, ocorre um evento que afetaria Hitler e todos os povos que falavam alemão da forma mais terrível possível. A Primeira Guerra Mundial. Com 25 anos, ele se uniu às inflamadas multidões no primeiro dia da guerra. Há uma foto famosa dele no meio da multidão no Odeonsplatz, com um largo sorriso pelo anúncio da eclosão da guerra. Sorrindo porque ele achava que a Alemanha podia se estabelecer como potência europeia e ele queria fazer parte disso, e no mesmo dia ele se alistou para lutar pelo exército alemão. O jovem nacionalista alemão Adolf Hitler entrou para um regimento de infantaria bávaro como mensageiro. Seu trabalho era levar informações vitais para as linhas de frente. Mas transportar mensagens não era uma tarefa segura. O regimento sofreu baixas verdadeiramente pesadas, sem dúvida. E Hitler descobriu que não era um covarde, que suportava o fato de balas estarem voando por todos os lados. Em seu primeiro ano, Hitler recebeu a cobiçada Cruz de Ferro por bravura. Ele também demonstrou sua típica recusa a fazer concessões. Quando tropas alemães e britânicas se reuniram na Terra de Ninguém no Natal de 1914 para confraternizar, ele se recusou a participar. Como ousam, ele disse, confraternizar numa guerra? Eles são inimigos. Você não pode apertar as mãos dos inimigos que vamos matar. Não, essa guerra era uma luta até a morte e ele queria que a Alemanha vencesse. Mas em 1918, sua sorte acabou. Na Batalha de Ypres, ele é cegado por um ataque de gás venenoso britânico. Um gás particularmente acrimonioso, o gás mostarda, que ataca os pulmões, as pálpebras e os tecidos moles. Ferido, Hitler foi transportado para um hospital militar no norte da Alemanha para ser tratado. Normalmente, quando um soldado é afetado por este tipo de ataque, ele fica cego, mas a cegueira vai embora em algumas horas ou dias. Mas, estranhamente, a visão de Hitler não voltou. Seus médicos não conseguiam entender. Segundo um relato, eles pediram para um proeminente psicólogo alemão, Edmund Forster, examiná-lo. Forster concluiu que sua cegueira era histérica, não física. Ele determinou que a única forma de curar Hitler era estimulando seu ego. Forster hipnotizou Hitler e disse que ele era cego, mas que como Deus tinha feito dele uma pessoa especial, ele podia recuperar sua visão através da simples força de vontade. Hitler foi convencido que, apesar de sua baixa patente e sua origem humilde, ele era um ser especial, com a noção de que fora escolhido pelo destino para um papel especial na história. Forster supostamente disse a Hitler que ele era a pessoa que tornaria a Alemanha grande novamente. Foi uma mensagem que Hitler levou a sério demais. Ele não era como os outros homens. Forster então segurou uma vela acesa na frente dos olhos de Hitler e disse que se ele conseguisse ver a chama, ele estava curado. A psicologia funcionou. A visão de Hitler retornou. E ele se tornou convencido de que ele era um homem com um destino. No final da Primeira Guerra Mundial, o cabo Adolf Hitler recebeu notícias desoladoras. Ele disse que um pastor trêmulo apareceu e disse que a Alemanha havia se rendido, a guerra acabara e a Alemanha perdera. Comecei a ver tudo preto em torno de mim. Seguiram-se dias terríveis e noites mais terríveis ainda. Nessas noites cresceu em mim o ódio contra os responsáveis por esses acontecimentos. Convencido de que ele era um homem com um destino, Hitler fez um juramento para si mesmo. Enquanto eu me encontrava acamado, me veio a ideia de que eu libertaria a Alemanha, que eu a tornaria grande. Eu soube imediatamente que isso seria feito. Em 1919, com 30 anos, Hitler retorna a Munique, que estava devastada pela guerra.
Ele acreditava que a Alemanha só havia se rendido porque havia sido traída por políticos de esquerda, muitos dos quais eram judeus que conspiraram para garantir a derrota da Alemanha. Ele enxergava o armistício de 1918 como uma facada nas costas das forças alemãs desferida pelos políticos de centro, especialmente pelos judeus. Fiel ao seu voto de tornar a Alemanha grande de novo, ele se deixa atrair por um partido político marginal, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Eles não tinham membros no parlamento e apenas algumas centenas de apoiadores, mas eles tinham inflamadas reuniões em cervejarias. Ele adorava a retórica do ódio contra o comunismo e o ódio contra os judeus. This administration